E aí pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Dominando Filmes. Aqui é o Thiago e nesse vídeo trago para vocês a parte 5 da série chamada O Domo. O episódio começa com uma garota correndo pela floresta muito assustada e desorientada. Ela cai no chão e estende sua mão, então estranhamente uma borboleta pousa nela. Logo depois a cena corta para Dale e Julia, que estão curtindo a companhia um do outro até que aparece uma sombra na janela e quando olham acabam notando algo muito estranho. No vidro da janela, dezenas de borboletas se reúnem, batendo asas tentando entrar no quarto. Julia vê de perto e coloca a mão no vidro. Na mesma hora, as borboletas começam a se atrair pela sua mão como se fosse um imã. Nesse momento, Joe e Nori acordam na casa de Big Jim, já que a de Joe tinha sido destruída e receberam um convite para dormir ali. Eles percebem que Andy não voltou para casa. Big Jim então chama os dois para tomar café da manhã e pergunta a eles sobre o domo, dizendo que ele sabe que os dois têm muito a dizer sobre isso. Em outro lugar, Rebecca começa a perceber que as plantas estão infestadas de lagartas. Depois disso, vemos Big Jim indo até a prisão onde Júnior está dormindo, alegando que prefere dormir lá do que debaixo do teto de um assassino. Big Jim então pede para ele abrir a escola e deixar tudo arrumado, pois Rebecca vai recomeçar as aulas. Júnior discute com Big Jim, pois ele não quer fazer nada por ele. Porém, no final das contas, diz que vai arrumar a escola pela cidade e não por Jim. Quando Júnior então chega na escola, descobre o corpo de uma mulher já morta com várias borboletas pousando nela. Ele pega na sua mão e fica em choque quando percebe se tratar de Andy. Nesse momento, uma mulher chamada Andrea conversa com Big Jim sobre algumas pessoas terem visto ele com uma corda no pescoço e ele diz que é uma longa história. Ela também comenta que muita gente vem dizendo que o magnetismo parou por causa dele. Mas Big Jim nega e diz que foi Deus o responsável por isso. Dale e Julia então aparecem também no restaurante e Big Jim os agradece por terem o ajudado. Rebecca também chega no local e informa Big Jim sobre a infestação de borboletas. Ela conta que essas borboletas botaram ovos, nasceram lagartas e elas já estão infestando metade da colheita deles. Quando então nesse momento, o Júnior chega arrasado no restaurante e informa que encontrou Andy morta na escola. Então Dale, Big Jim e o policial vão imediatamente para a escola. Lá, Big Jim pede ajuda a Dale para encontrarem o assassino de Andy. Joe e Nori andam pela floresta e param para se beijar, quando então de repente eles encontram uma garota. Depois disso, vemos Big Jim questionar Júnior, suspeitando que ele matou Andy em um excesso de raiva. Júnior ficou ofendido com isso e acusa Big Jim dizendo que Andy o queria morto, então talvez ele sabendo disso se antecipou e matou ela primeiro. A cena então corta e num momento difícil, mas necessário, Dale conta para Joe que a irmã dele estava morta. Joe fica em choque e com muita raiva ameaça o assassino de Andy, prometendo que ele pagará por isso. Depois disso, Dale e Julia conversam sobre Joe e a garota perdida na floresta. Ela conta que a garota não se lembra de nada, não sabe quem é e nem se lembra da família. Dale então conta que Phil encontrou pegadas femininas com sangue na cena do crime contra Andy na escola e daí começou a se perguntar se não foi essa garota porque ele achou ela muito suspeita. Quando de repente eles avistam um incêndio pela janela e acabam descobrindo que quem o provocou foi Rebecca. As pessoas questionam ela sobre o porquê ela colocou o fogo em tudo. Rebecca então conta sobre a infestação de lagartas. Big Jim fala que acredita que o domo está testando eles, assim como testou ele quando ele se ofereceu para colocar a corda no pescoço. Eles começam a pensar em um plano para não precisar queimar metade da colheita. Enquanto isso, a garota que foi encontrada conta para Julia que estava presente na noite do crime contra Andy. Ela disse que ouviu Andy gritar e que só estava lá porque algo a atraiu. Depois disso, Julia vai até uma cabana na floresta, na casa de um homem chamado Sam. O homem que ajudou Julia no dia em que ela encontrou e salvou a garota no lago. Ela então conta para ele que acharam a garota. Ela revela a suspeita que há sobre ela ter matado Andy, mas que ela quer que Sam ajude a encontrar uma maneira de inocentá-la. Sam diz que não acredita que pode ter sido ela a culpada pelo assassinato de Andy e diz que a protegerá pois não protegeu alguém que ele amava muito no seu passado. Sua irmã Pauline, esposa de Big Jim, que supostamente se suicidou. Sam também revela para Julia que odeia Big Jim, pois acha que foi ele o culpado pela morte da irmã. Ele mostra para Julia os desenhos que Pauline fez há 20 anos atrás de uma jovem exatamente igual à garota que eles acharam. Em um campo aberto, Jim, Dale e Rebecca analisam um outro avião que pertencia a um homem chamado Chuck Thompson, o piloto que bateu no domo quando o mesmo surgiu. Eles têm o plano de usarem o avião para acabarem com as lagartas, espalhando um pesticida sobre toda a plantação. Big Jim então insiste que ele é quem deveria sobrevoar a área e salvar as plantações. Já no hospital, Junior está segurando a mão sem vida de Andy. Julia então aparece com Sam, que tem treinamento médico para procurar evidências no corpo dela e achar assim o culpado de sua morte. Júnior no começo não aceita, mas depois cede. Voltando para o campo infestado de lagartas, Dale pede para Rebecca convencer Big Jim a deixar ele pilotar por ser mais experiente. Quando ela vai falar com ele, Dale aproveita a chance, entra no avião e começa a pilotar, sendo guiado por Rebecca, que se comunica com ele pelo walkie-talkie.
Na delegacia, Phil leva a garota perdida para interrogatório e acaba dizendo que sabe que ela estava na cena do crime e que ela viu um homem lá. Porém, mesmo assim, Phil leva a garota e Julia promete libertá-la. Junior, nesse momento, procura por pistas para provar que Andy foi morta por Big Jean. Quando então Joe e Norrie chegam lá e contam para ele o que sabem sobre a garota perdida e como suspeitam que ela foi quem matou Andy. Então, imediatamente, todos vão para a delegacia confrontá-la. Voltando ao campo, Dale quase sofre um acidente quando a asa do avião encosta no domo e ele ficando quase sem combustível para pousar com segurança. Porém, Big Jean consegue salvá-lo ao revelar um tanque de combustível extra. Então Dale acaba agradecendo Big Jean por isso. No hospital, analisando o corpo de Andy, Sam e Julia descobrem que quem matou ela foi um homem. E enquanto isso, enfurecido, Junior aparece na delegacia para se vingar da garota que ele acredita ter matado Andy. No final das contas, ele não consegue, então Joe pega a arma e aponta para ela enquanto a garota implorava pela vida. É nesse momento que Julia e Sam chegam pedindo para que ele largue a arma porque descobriram que na verdade o assassino era um homem. Tudo então se resolve e a garota é salva. Chega o dia do funeral de Andy. Então Norrie pede ajuda a Dale para que ele encontre Joe, que ainda não chegou no funeral da irmã. Dale tem uma ideia de onde ele esteja, então o procura e o encontra. Ele desabafa para Dale que não entende por que sua irmã estava sozinha e por que tudo aquilo aconteceu. Dale então o conforta, eles se abraçam e vão para o enterro de Andy. Lá, Big Jean começa a discursar sobre a perda de Andy e todos gostam muito de como e o que ele fala, fazendo ele começar a cair na graça do povo. Rebecca, ao final do discurso, revela para ele que acredita ter muitas pessoas para recursos limitados e que não é possível que todos sobrevivam. Na prisão, onde Junior usa como dormitório, ele encontra a pulseira de Andy e fica muito chocado, parecendo ter descoberto algo. Em seguida vemos ele chegando na casa de Sam, seu tio, e revela achar que foi ele mesmo quem matou Andy. No dia seguinte, a garota perdida vasculha as coisas de Dale, que a flagra no meio do ato. E ela revela a ele que está procurando por algo que a faça lembrar do seu passado, já que ela tem certeza de que de algum jeito conhece ele. Quando Julia chega, ela acha que Dale está interrogando a garota. Os dois então se desentendem e Dale vai para o restaurante. Mais tarde, no restaurante, Joe questiona Julia sobre eles ainda não saberem do assassino da irmã. Rebecca pede ajuda para Joe em um projeto escolar. Ela explica que o objetivo é aumentar a escala desse projeto para algo muito maior, que irá fornecer energia para toda a cidade. Na casa de Sam, ele e Junior falam sobre sua confissão. É difícil para Junior entender o que aconteceu, já que na noite do crime ele teve um apagão e não lembra de nada. Sam conta que a mãe de Junior, Pauline, também tinha esses apagões. Ele diz que ela recuperava a memória voltando ao lugar que as coisas aconteceram. E seguindo isso, Junior então vai até a escola onde acharam Andy. Quando então de repente começa a chover, porém não é água e sim sangue. E quando abrem a janela e tocam nesse líquido, descobrem que ele é capaz de queimar a pele, tipo uma chuva de sangue ácido. Big Jean fala com o barbeiro da cidade chamado Lyle, que comenta sobre as coisas que aconteceram na cidade, a chuva de fogo, infestação de insetos e o sangue, e como isso está relacionado às 10 pragas da história bíblica. Rebecca chega no meio da conversa e fala que todos esses fenômenos tinham uma explicação científica para acontecer, e que ela irá analisar a suposta chuva de sangue ácido. Algumas pessoas feridas com queimaduras começam a chegar no restaurante. Rebecca e Big Jean então pegam o carro para procurar mais pessoas feridas na cidade. Eles conversam sobre um possível apocalipse, sobre fé e ciência, quando do nada um homem de capa de repente aparece na estrada e eles desviam batendo em uma árvore. Esse homem tira Big Jean à força do carro e o joga na floresta. Depois vai embora no carro, deixando ele na chuva ácida. Big Jean então pede ajuda pelo rádio. Na escola, Joe procura por seu projeto solicitado por Rebecca, até que ele descobre espantado que está recebendo e-mails, já que a cidade não tinha mais internet desde que o domo surgiu. Então como poderia estar abrindo e-mails? Ele descobre uma mensagem de seu pai falando para ele ser o homem da casa e cuidar de sua irmã. Ele então fica muito abalado e a garota perdida tenta consolá-lo. Norrie, vendo essa cena, fica com ciúmes, então entrega o tablet para Junior também ter acesso aos e-mails e sai de perto deles. Quando então Junior acaba descobrindo uma mensagem muito estranha pedindo para ele colocar o aniversário de sua mãe. Em seguida, vemos Dale e Julia que conseguem salvar Big Jean. Enquanto isso, descobrimos que o homem que sequestrou Rebecca e tentou matar Big Jean é seu próprio barbeiro, Lyle. Rebecca tenta convencê-lo de que ela pode parar a chuva, mas ele diz que não quer e que nem o domo quer isso. Ele começa a contar sobre a história bíblica de Jeová e as 10 pragas que ele lançou no Egito. Lyle compara essa história ao que está acontecendo no domo e diz que eles estão sendo testados por uma força maior. Já no hospital, mesmo ferido, Big Jean consegue revelar para os outros que foi Lyle que sequestrou Rebecca. Enquanto isso, Lyle ameaça Rebecca se ela não parar de tentar controlar os fenômenos anormais que têm acontecido no domo. Na escola, Junior consegue acessar a mensagem suspeita e descobre que é de sua mãe Pauline pedindo para que ele fale com Lyle, dizendo, apenas fale com Lyle. Quando então de repente o sinal cai.
Mas então Júnior sabe o que fazer e sai, mesmo sendo muito perigoso por causa da chuva ácida. Julia e Dale estão na barbearia tentando encontrar pistas que revelem algo sobre Lyle para acharem Rebecca. Eles encontram uma foto de 1988 de Pauline, Sam e Lyle juntos. Eles conversam com Sam no rádio e ele revela que Lyle namorou Pauline há 25 anos atrás. Júnior chega na barbearia buscando Lyle e mente dizendo que está ali para ajudar, pois ouviu no rádio. Dale e Julia mostram a foto para ele e ele reconhece o lugar onde eles estão. Eles então saem para ir até esse lugar. Na escola, Joe começa a suspeitar que o domo pudesse estar com alguma falha. Por isso a internet tinha pego por alguns instantes e que talvez com isso haja uma chance de existir uma saída do domo. Enquanto isso, no hospital, Big Jim questiona Sam sobre ele ter o salvo. Sam então diz que não deixaria Big Jim morrer mesmo que o odeie, pelo menos não agora. Nesse momento, Lyle está prestes a matar Rebecca por ela não acreditar no domo, até que Julia, Dale e Júnior chegam no local e conseguem salvá-la. Voltando para a escola, os três acham a fonte do sinal, o armário com a marca de sangue da mão de Andy. Quando então de repente a garota perdida consegue adivinhar a combinação colocando a mão na marca de sangue. Eles descobrem que o armário está vazio, mas suspeitam do porquê a garota saberia a combinação. Depois disso, por fim, Rebecca consegue parar a chuva de sangue ácido com uma mistura química. Na escola, Norris se desentende com a garota perdida e a acusa de estar mentindo sobre não saber quem é. Joe a defende e diz que talvez saiba o que aconteceu para ela saber a combinação. Enquanto isso, Rebecca revela a Dale e Julia que eles estão no meio de uma crise de recursos médicos e alimentos. Ela diz que se as coisas continuarem assim, eles precisarão de um plano de contingência, que talvez seria necessário seletivamente, entre aspas, diminuir o rebanho. Julia então entende e descobre que o formulário que Rebecca estava fazendo era para mapear as pessoas na cidade e selecionar quem vive e quem morre. Julia sai, porém Dale fica, acreditando que todas as opções são válidas. Então com isso, os dois acabam brigando feio. Rebecca continua falando sobre seu plano de contingência. Ela fala que Big Jim deve dar a notícia para as pessoas. Já na prisão, Lyle está cantando, quando então Sam chega e começa a ameaçá-lo. Ele questiona o barbeiro dizendo que ele tinha prometido que o que aconteceu há 25 anos atrás ficaria enterrado, mas sem dizer exatamente o segredo que eles estão comentando. Depois que Sam vai embora, Júnior vai falar com Lyle e pede para ele dizer toda a verdade. Lyle então promete contar tudo se Júnior o soltar da cadeia. Neste momento, na escola, Joe começa a procurar pela lista de nomes de todas as pessoas que foram donas daquele armário nos últimos 50 anos. A garota perdida reconhece o nome, Melanie Cross, dona do armário no ano de 1988. O episódio termina com eles pegando o anuário e de repente descobrindo que estranhamente a jovem da foto de 1988 é a garota perdida. Obrigado por assistir e se gostaram, por favor, deixem aquela força com seu like e sua inscrição aqui no canal para mais vídeos como este. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Fui!